Boa noite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgias renais e urológicas. O nosso grupo é composto por mim, Lavínia, pela Evelyn, Jussara, Tuane, Jéssica, Wellington e Ana Maria. Eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia de nefrolitotomia. Essa cirurgia consiste na remoção de cálculos renais volumosos maiores de 2 centímetros, independente da composição do cálculo. A nefrolitotomia percutânea foi superior à litrotripsia extracorpórea, mesmo em cálculos menores de 10 milímetros. O sucesso foi de 100% na nefrolitotomia percutânea e 77% de sucesso na litrotripsia extracorpórea. Esse procedimento ocorre através de uma punção com agulha fina. Essa agulha cria um trajeto na pele até o rim, utilizando um dilatador com cerca de 5 a 7 centímetros de diâmetro, permitindo a passagem de um nefroscópio, para em seguida realizar a fragmentação e aspiração dos cálculos. As complicações podem ser sangramento, sepse, obstrução, complicações torácicas e formação de coágulos. As orientações para o paciente que realizou a nefrolitotomia são: repouso de 15 dias, sem atividade física por 30 dias, beber de 2 a 3 litros de água, evitar alimentos com muito sal e embutidos, fazer uma tomografia computadorizada em 15 a 30 dias depois do controle, e retornar ao pronto atendimento se sentir febre, dor intensa, hematonúria ou sair urina pela lesão. Oi pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre litotripsia extracorpórea. O que seria? Ele é um tratamento para cálculos renais, biliares ou vesiculares. Como é que ele funciona? Ele produz ondas de pressão transmitidas através da pele até onde está o cálculo que será fragmentado. Os fragmentos eles são eliminados através da urina em forma de areia. Então, quanto maior o cálculo, menor são as probabilidades de sucesso desse tratamento, independente da intensidade das ondas de choque. As melhores taxas de sucesso são obtidas para cálculos do tamanho menores que 10 milímetros ou, segundo outros estudos, 20 milímetros. Neste caso, para cálculos renais maiores que 20 milímetros, a gente deve considerar a nefrolitotripsia percutânea. Então, agora eu vou falar um pouquinho das complicações. Primeiro, todo paciente deverá assinar um termo de consentimento informado antes de se submeter ao procedimento. Segundo, as principais complicações desse procedimento seriam a obstrução uretral, podendo manifestar cólicas renais, pielonefrites ou hidronefrose. Mas o que seria uma pielonefrite e uma hidronefrose? Uma pielonefrite nada mais é que uma inflamação dos rins, e uma hidronefrose seria a dilatação da pelvis e dos cálices do rim, causando uma obstrução urinária. Terceiro, a formação de hematomas renais é rara, sendo de 0,4 a 1% dos casos. Porém, ela pode ser mais comum do que parece e acontece de uma forma espontânea. Quarto, outros órgãos podem ser acometidos por hematomas ou rupturas, sendo eles tecidos pulmonares, baço, fígado, mesentério, duodeno e alças intestinais, que, apesar de raras, devem ser tratadas conforme sua gravidade. Agora eu vou passar algumas orientações de alta para esse paciente. É sempre bom preferir uma dieta mais leve. Orientar o paciente a beber pelo menos 10 copos de líquido por dia. Pode ser chá, água ou suco. Evitar esforço físico enquanto a urina ainda estiver avermelhada. Geralmente a urina volta ao normal depois de 2 a 3 dias depois do procedimento. E também ficar em repouso durante 24 horas. Pode ocorrer ainda por alguns dias
a urina um pouquinho avermelhada ou com pequenos coágulos, uma dorzinha na região lombar ou no baixo ventre e também algumas manchinhas avermelhadas ou roxas no lugar da litotripsia. Se acaso ocorrer dores muito fortes, febre ou muito sangue na urina, é aconselhável que se procure o atendimento médico junto com seus exames. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o catéter duplo J. Ele é um equipamento médico em forma de tubo flexível que tem como função permitir o escoamento da urina, do rim até a bexiga, em casos de condições biológicas adversas. O catéter duplo J é aplicado no ureter, que percorre o caminho do rim até a bexiga. Nessa posição, o duplo J tem o poder de prevenir ou aliviar um possível bloqueio no ureter. Após cirurgias de retirada de cálculo renais, os fragmentos podem com facilidade ficar no caminho e bloquear o ureter. Essas ocorrências elas causam uma dor intensa no paciente e podem gerar até mesmo casos mais graves de infecção. Os índices de sucesso no tratamento de cálculos renais parciais foram de 85% nos pacientes que utilizaram duplo J e de 52% nos pacientes que não foi utilizado. Algumas complicações que podem ocorrer: propiciar um desconforto ao paciente, como irritabilidade, que se manifestam com dor e hematúria, favorecer o surgimento de complicações relacionadas ao próprio catéter, como migração, fragmentação, aumentar o risco de infecção urinária ou de formação de novos cálculos, complicações relacionadas ao próprio catéter, como migração, fragmentação, aumentar o risco de infecção urinária ou de formação de novos cálculos, inflamação tecidual, falso trajeto e permanecer com o catéter duplo J por períodos maiores do que 60 a 90 dias, elas podem gerar graves problemas de saúde, como riscos, calcificação e riscos para a saúde do paciente. Algumas orientações de alta: deve-se hidratar-se muito bem, procurar atendimento no pronto-socorro caso tenha sangramento na urina, obstrução ou febre, retornar ao pronto atendimento de 10 a 20 dias para retirada desse catéter e agendar consulta com retorno médico em 30 dias. Eu vou mostrar umas fotinhos a seguir sobre como é o catéter. Orientações antes do procedimento. Se houver exemplos anteriores relacionados ao trato urinário, como ultrassonografia, tomografia, levar no dia que for realizar o procedimento, incluindo urina e urocultura. O paciente não pode estar com infecção urinária. O procedimento não pode ser realizado por gestante nem portadores de marca-passo. Medicações anticoagulantes ou antiplaquetários deverão ser suspensos por 7 dias antes do procedimento. Na véspera do procedimento, tomar antigás, caso seu intestino não funcione regularmente. No dia do procedimento, estar em jejum de 3 horas. Bom, eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens do catéter duplo J. Ele auxilia na passagem e eliminação de fragmentos residuais de cálculos e evitar o surgimento de complicações relacionadas ao tratamento. Há pacientes para quem a litropsia extracorpórea ou outras modalidades terapêuticas representam potencialmente mais riscos que benefícios, tipo gestantes, pacientes com obstrução urinária distal ao cálculo, pacientes com infecção urinária associada ao cálculo. Nesses casos, a simples colocação de um catéter duplo J é uma alternativa interessante no tratamento temporário de cálculos urinários. As desvantagens são desconforto ao paciente, favorecem o surgimento de complicações relacionadas ao próprio catéter, como migração, fragmentação ou escrutação, aumentar o risco de infecção urinária ou aos novos cálculos renais e aumentar o risco de fluxo vesículo-ureteral. Planos de cuidados de enfermagem. Diagnóstico 1. Risco de infecção relacionado à abertura de tecido. Resultado esperado:
cuidados com o local da incisão e o controle de infecção intraoperatório. A prescrição é o controle da infecção transoperatória, a identificação de risco, a proteção contra a infecção e a supervisão. Diagnóstico 2. A dor aguda relacionada a agente lesivo físico e caracterizado por expressão facial de dor. O resultado esperado é o controle da dor, a prescrição é a administração de medicamentos, assistência cirúrgica e o preparo cirúrgico. O diagnóstico 3. Risco de lesão no trato urinário caracterizado pelo uso de catéter. Resultado esperado: satisfação do cliente, que é a segurança, e a prescrição: monitorar características da lesão, oferecer cuidados ao local da incisão, manter a técnica asséptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão. O diagnóstico 4, conforto prejudicado relacionado a sintomas relativos à doença e caracterizado por descontentamento com a situação. O resultado esperado é o controle da dor e a prescrição, administração de medicamentos, redução da ansiedade, técnicas para acalmar e o posicionamento. O diagnóstico 5 é o risco de recuperação cirúrgica retardada relacionada à dor. O resultado esperado é o controle da energia e o controle da dor. A prescrição é a assistência no autocuidado, o controle da dor, controle da nutrição, os cuidados com o local da incisão, terapia com exercícios, que é a deambulação, o controle de medicamentos, controle de infecção transoperatória. O diagnóstico 6 é o risco de trauma vascular relacionado à fixação inadequada do catéter. O resultado esperado é a detecção de risco e a prescrição é a identificação de risco, a supervisão da pele, as precauções contra a embolia e o controle da pressão. E o diagnóstico 7, risco de sangramento relacionado a um possível trauma. O resultado esperado é o conhecimento, que é o regime de tratamento, e a prescrição é as precauções contra o sangramento e a identificação de risco. Bom, dando continuidade aos planos de cuidados relatados pela Jussara nos slides anteriores, agora nós vamos ver o estudo de caso que está relacionado a esses planos de cuidados. Bom, aqui nós temos um estudo de caso do dia 10 de março deste ano. É um paciente do sexo masculino, o mesmo tem 42 anos, é um paciente que apresenta antecedentes na família com hipertensão arterial, sendo controlado com captopril. É um paciente que apresenta diabetes mellitus do tipo 2, é um paciente obeso também. O exame físico do mesmo apresentou ser hipocorado, taquipneico. Sua pressão arterial estava em 140 por 90 milímetros por mercúrio. Sua frequência cardíaca 120 batimentos por minuto. Sua frequência respiratória 24 e a sua saturação 94. O mesmo apresentou murmúrios vesiculares diminuído à esquerda, percussão maciça, abdômen doloroso à palpação profunda no hipocôndrio e flanco esquerdo. O paciente compareceu ao pronto-socorro do Hospital São José, relatando uma forte dor lombar, como se fosse uma cólica que irradiasse para a região do flanco. O mesmo também se queixou de um desejo aumentado de urinar, porém, quando iria urinar, expelia uma urina mínima. Diante disso, o médico que estava de plantão, então solicitou tomografia de abdômen, mais alguns exames de urina. E após os resultados dos exames solicitados terem ficado pronto, o médico então explicou à paciente que os exames mostraram alguns cálculos renais à esquerda, com cerca de 10 milímetros, e solicitou então um procedimento de litotripsia extracorpórea, mais a passagem de catéter duplo J. E, consequentemente, ele orientou também a ingestão hídrica com abundância, orientou também retornar ao pronto atendimento de 10 a 20 dias para a retirada do catéter duplo J, e também marcar o retorno ao consultório em 30 dias, e caso houvesse alguma complicação, procurar o pronto-socorro. Bom, posteriormente, no dia 25 de setembro deste ano, o mesmo paciente chegou para nós, apresentando um histórico anterior de cálculo renal à esquerda.
Diante disso, o médico novamente solicitou tomografia de abdômen e mais alguns exames de urina. E após os resultados desses exames solicitados ficarem prontos, o médico responsável então explicou ao paciente que os exames solicitados então mostraram cálculos acima de 2 centímetros. Por conta disso, o médico então solicitou o procedimento nefrolitotomia percutânea mais passagem de catéter duplo J. Orientou consequentemente a ingestão hídrica, a dieta hipossódica e também retornar ao pronto atendimento entre 10 a 20 dias para retirada do catéter duplo J. Orientou também que marcasse o retorno ao consultório em 30 dias e que, caso tivesse alguma complicação, procurasse o pronto-socorro. Esse foi o estudo de caso relacionado aos planos de cuidados citados anteriormente e nossa equipe, então, agradece a atenção de todos.